Motores aquecidos, vamos falar um pouquinho sobre essa gestão. Você sabe que eu venho participando e os colegas também aí vêm participando de bastante live nesse momento de quarentena. A gente vem tendo bastante conteúdo, gerando bastante informação e talvez a gente encontrar a palavra mais falada, se a gente tivesse uma busca nas lives, eu acredito que seria a gestão. Sim, Agora, quando eu conversei com o Eduardo, com o Edu, sobre a importância da gente falar da gestão, ele me trouxe uma provocação muito interessante para a gente falar uma gestão, não apenas a gestão técnica, que às vezes ela acaba sendo um pouco mais simples, mas a gente falar sobre uma gestão com caráter, uma gestão empresarial, uma gestão de empresariamento, de como a gente levar o gerenciamento de riscos ocupacionais para a alta direção da organização, para aqueles que a gente chama de stakeholder, e realmente conseguir isso. vender o gerenciamento de riscos ocupacionais. E é isso que a gente vai estar abordando durante esse nosso período, gerando essa provocação, gerando esse mindset para a gente pensar de uma forma diferente. Existe uma frase que eu gosto muito do Einstein, que ele fala sobre insanidade. O Einstein fala que insanidade, a gente achar que algo vai mudar sempre fazendo as mesmas coisas. Perfeito. E a NR1 ela vem justamente nessa provocação, para a gente pensar, entender quais são os métodos, quais são as ferramentas que a gente pode estar utilizando para que seja possível ter uma mudança, para que a gente consiga realmente fazer uma melhoria, um aumento de maturidade, um ganho sensacional para o nosso negócio e principalmente para a gente, né? Para a nossa vida. Então, eu sou o André, da Valor HSE, e hoje a gente tem a honra de ter nosso bate-papo, o Edu com a gente. Então, Edu, se apresenta para a turma aí. Vamos lá. Bom, meu nome é Eduardo Elias e eu tenho uma empresa aí de consultoria, na verdade, né, de Eita. segurança do trabalho que chama Elias Proteção. E a Elias Proteção atuo junto com a minha esposa, né, com a engenheira Leia, que é engenheira civil, segurança do trabalho e meio ambiente. Mas a gente, assim, a empresa tem 2010, já são 11 anos aí que a gente tem de empresa. E ela que acaba tocando mais esses projetos, né, que ficando mais à frente, porque eu já, quando entrei na área de segurança, eu comecei numa empresa de EPIs, né, em 2013 ali, então já estou 16 anos nesse mercado, né, 17 anos praticamente, comecei com os EPIs e depois acabei indo para a área de detecção de gases, na qual eu estou até hoje. Então eu hoje sou gerente da General Instruments, que é uma empresa que tem aí mais de 30 anos de existência, né, consolidada no Brasil na parte de detecção e instrumentação de segurança do trabalho. E aí também a gente acaba ajudando os clientes como consultoria, né, fora com outros temas aí, e principalmente o nosso tema de hoje que é gestão. E por que a gente também está falando de gestão, né, André? Só uma curiosidade, antes de ser a segurança do trabalho, eu vim do financeiro. Então, eu vim do financeiro e administrativo, cara. Então, pode parecer que não tem nada a ver, mas foi muito bom, porque quando eu entrei na área de segurança, mesmo como um assistente técnico, né? Então, eu trouxe uma bagagem toda administrativa, aquela coisa muito de administrativo financeiro, ou seja, tudo bonitinho, todos os controles. Isso me ajudou muito. Então, eu vim agregando conhecimentos técnicos, não perdi esse DNA da gestão, vamos dizer assim, né, do ADM, e aí a gente veio só somando outros conhecimentos, que é o que a gente vai buscar nesse tempo que a gente tem, dar uma pincelada aí para poder fazer com que o pessoal que está na área realmente olhe as normas num outro âmbito, né? Principalmente agora a NR1, porque a NR1 ela veio para mudar e ser dinâmica e trazer as outras normas que em algumas empresas, como a gente comenta, eu vi o pessoal comentando, os outros profissionais aí nas outras lives da semana, infelizmente, né, algumas normas quase chamadas normas de gaveta. E isso agora a proposta é que mude. Então, quando você muda de uma norma que de repente era de gaveta para uma norma dinâmica, o profissional também vai ter que ser dinâmico para acompanhar. E é o que a gente vai dar uns toques aqui também. E é importante você comentar sobre isso. Então, tá chegando o pessoal aqui, Leila, Antônio, pô, chegando o pessoal fera.
passou aqui, ó, com a camisa do Grêmio, Clayton Schultz. Cara, o Clayton, a gente trabalhou junto na ABIQUIM, na Associação Brasileira de Indústrias Químicas. O Clayton, Bacana. pô, engenheiro de segurança fera, sênior lá do Rio Grande do Sul, trabalhou na Copersul, na Braskem, enfim, cara fera. Então, Clayton, participa com a gente, Antônio aqui chegando também, pessoal sênior. E aí, pessoal, uma provocação que eu faço para vocês é quantas vezes na nossa trajetória levamos um projeto para alta direção e esse projeto foi reprovado, né? E dessas vezes, o que, que a gente tomou de aprendizado ao ponto de fazer um PDCA interno e falar, olha, o que, que eu posso melhorar? O que, que eu poderia ter feito para conseguir vender melhor esse projeto? O que, que eu poderia ter feito de gestão de ferramentas para que esse projeto ele funcionasse, para que esse projeto rodasse? E agora, com todas essas mudanças das normas regulamentadoras, a gente precisa ter essa sensibilidade. Eu conversei ontem com o pessoal sobre a questão do treinamento, ensino à distância, e o Cleitão tem um trabalho muito legal com a empresa dele, que é a Polos IHS, treinamento e ensino à distância, que é justamente essa oportunidade que existe no ensino à distância, nessa oportunidade de fazer um treinamento semipresencial. E tudo isso exige o quê? Um desapego, porque muitos profissionais ainda são contra do ensino à distância, tá? Olham assim, ensino à distância e tem aquele apego que fala, não, ensino à distância vai acabar com tudo, não vai ser legal. Então, existe aquele apego, então a gente tem que sim fazer essa provocação de um conceito de saúde e segurança empresarial. O quanto eu posso trazer de ganhos para o meu negócio e dessa forma conseguir ter uma melhor gestão dos negócios, né, Du? Então, vamos lá, nessa tua trajetória aí, o que você pode compartilhar com a gente? Então, e aí eu comecei a visitar as empresas, né? Eu comecei, como eu falei, como assistente técnico e depois acabei ficando gestor aí de espaços confinados na época, né? Detecção de gases, espaços confinados. E aí você vai visitando, então você vai vendo toda a dificuldade de campo das empresas. E é assim que a gente vai crescendo, porque aí a gente vai aprendendo as dores, né, dos clientes e nessas dores você vai buscar os remédios. Então, é eu vim fazendo e vim aprendendo, então, com as dores dos clientes, e uma coisa que me chamou bastante atenção também foi ter ficado do lado de cá, que eu chamo, né? Ou seja, é bacana você estar numa empresa, atuar como técnico, engenheiro de segurança, mas esse lado, você esteve, né, desse outro lado, mas quando você está do lado de cá, a responsabilidade é muito maior, mas também você acaba, né, de certa forma, aprendendo uma velocidade talvez 5 vezes mais, né? Enfim, e é bacana isso. E outra coisa que acho que a gente vai falar aqui também, já entrando nos tópicos da norma, aqui eu estou com algumas coisas anotadas, que essa norma, acho que ela veio quebrar um paradigma também do digital, como você comentou do treinamento, e não é só o treinamento, ela é uma norma que você vê que agora está se falando em documentação, né, documentação assinada de forma digital, não tem que mais ter o papel, e até eu estava fazendo uma brincadeira essa semana com o pessoal, falando justamente sobre, como a gente comentou, né, normas de gaveta. Olha, assim, é uma brincadeira, é uma sacanagem, né, que a gente estava falando. Bom, agora não vai ter mais norma de gaveta, porque agora é digital, então não tem mais papel, né? Então, assim, é só uma tirada de sarro que, ou seja, não tem mais papel, não tem mais onde colocar a norma, que a gente quis fazer essa analogia, né? Você pegava o papel e colocava na gaveta, até isso não vai ter mais, porque a norma é digital. Então, assim, até o papel não vai ter mais. Então, é uma brincadeira que a gente fez, mas para dizer o seguinte, que o profissional vai ter que também ser digital. O profissional da segurança, ele vai ter que pensar também num âmbito muito maior. E no digital, a velocidade e o montante de informações, né, a Big Data, tudo isso, ele vai ter que conseguir assimilar tudo isso. Ô, Edu, você estava falando isso e casou exatamente com o que aconteceu comigo hoje cedo. Então, hoje eu fui atender um cliente, uma grande obra, construção civil aqui em Perdizes, em São Paulo. E, Sim. assim, eu até pedi para eu tirar foto, mas por questões de compliance não deixaram. Eu cheguei e aí o porteiro, na construção civil, na obra, tá? O porteiro estava com um tablet. E aí, esse porteiro, ele foi com o tablet, digitou meu nome, digitou meu RG, tirou minha foto no tablet,
E aí registrou no tablet. E aí eu comecei a perguntar para o porteiro, eu falei, olha, nossa, que interessante esse controle de acesso, e você digitou o RG, tudo certinho, né? E, ok, Uhum. mas para onde está indo essas informações? Ele fala, essas informações estão no nosso banco de dados. Então, qualquer obra que você for da empresa, da nossa empresa, e falou o nome da empresa, você vai conseguir ter acesso, porque seus documentos já estão registrados. Então, Olha veja só. só a importância da Olha onde gestão, que. a importância da digitalização. Uma área vista por alguns ainda relativamente arcaica, que é o segmento da construção civil, já no tablet, já conectado à internet, o Fly comentou aqui, o engenheiro Fly nas nuvens. Então, gente, é a gestão, é o Big Data que a gente precisa trabalhar realmente. Sim. E aquela coisa, né? Deixa eu pegar mais uma questão aqui que é importante, porque o que acontece? Os empregadores, a gente também, quando faz muito treinamento de NR6, agora falando um pouco de EPIs, né? A gente fala muito da obrigação do trabalhador e da obrigação do empregador e do trabalhador, né? E do empregado. E, de certa forma, agora na NR1, da mesma forma, acho que veio reforçar muito essa questão do que é papel de um e o que é papel de outro, porque, e como a gente já falava na NR6, eu sempre falo nos treinamentos o seguinte, eu lembro que na NR6 você tem 8 itens que são as obrigações do empregador, 8 itens, né? Tem que fornecer o IPI e assim por diante, tem que ser um EPI. Até biometria, o Cleiton colocou aqui, né, para retirada de DPI e tal. Ah, boa, verdade, verdade. Então, enfim, 8 itens que a gente tinha que seguir na NR6, o empregador e o trabalhador, só 4. Metade, né, dos itens que o empregador. Então, também, às vezes, o trabalhador, e eu estou falando a gente agora como profissional da segurança, às vezes o trabalhador reclama, e reclama para o técnico, para o engenheiro que está atuando, né, de uma série de coisas, e nós temos que ter uma postura, então, de gestor, de falar, peraí, você tem que fazer o mínimo para atender a norma, né? Mas você tem que fazer a sua parte, senão não vai acontecer. Então, por que eu também estou tocando nisso? Quando a gente fala de gestão, a gente fala de liderança. Então, são pontos que a gente vai. Para quem está anotando aí é legal, se alguém não começou a anotar, é bacana ter um caderninho aí, por quê? A gente vai dar alguns insights aqui de pontos estratégicos para as pessoas, se já não têm essas habilidades, procurar se desenvolver, porque para poder trabalhar na norma. Então, por exemplo, aqui, né? Cabe ao empregador e cabe ao trabalhador. Agora, como que você consegue fazer isso, como a gente falou, de forma dinâmica, fazer com que esse funcionário, porque hoje, tá, assim, por mais que se tenha uma necessidade de emprego, o funcionário pode virar as costas e falar, cara, não volto mais aqui. Né? A questão do direito, o direito de recusa que está muito De mais recusa. forte, né? Agora também, enfim. Então é isso que está tudo englobado na gestão, né? Como é que você, gestor, pega o que está escrito aqui e coloca na prática? Edu, dá uma olhadinha só no seu microfone, abaixou um pouquinho. Peraí, Boa, deixa eu arrumar ele aqui. boa, voltou, legal. Voltou? Fechou, legal. Boa. É que eu tô acompanhando aqui umas observações que eu fiz. Deixa eu só. Mas pode também ir tocando com as perguntas aí, se o pessoal tá Joia, fazendo joia. pergunta, Então, né? gente, se vocês quiserem ir perguntando aqui, vocês podem inserindo aqui. Então, por exemplo, felizmente, a gente vem num momento muito oportuno, momento onde entender quais são as necessidades e a gente tem uma nova norma regulamentadora, que é a norma regulamentadora número 1, justamente aprovando esses quesitos. Estão pegando um gancho que o Cleiton deixou aqui muito bem, a questão da biometria. Eu recordo que no ano de 2012, 2013, eu tentei levar a biometria para uma organização que eu estava trabalhando e não consegui, justamente por uma questão jurídica, onde aquela questão, às vezes a gente tem uma dúvida e leva para o jurídico da empresa, a gente volta com 2 ou 3, né? Então foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Falou, não, André, a gente tem que seguir aquele processo de assinar aquela história toda. E aí, poxa, até que eu acabei perdendo um processo trabalhista, porque um trabalhador do turno da noite, ele retirou o EPI, mas não assinou. E a gente acabou perdendo ali um processo trabalhista. Então agora, com essa facilidade que a norma regulamentadora permite
em trazer toda essa infra, essa tecnologia e questões da indústria 4.0, por exemplo, como o Cleito comentou muito bem, a questão da biometria, acaba isso. Eu vou lá, coloco a biometria, o trabalhador foi lá, registrou, acabou. Eu tenho toda a vida laboral nesse ponto da retirada do EPI do trabalhador. Então a gente precisa realmente trazer esses conceitos de gestão e quebrar esse estigma antigo da área de segurança, de papel, de assinatura. E isso vai trazer um ganho extremamente significativo para a gestão. E assim, talvez isso não seja nem apenas opcional. Eu acho que quem não ir nessa linha que você está comentando, Edu, talvez não sobreviva mais no mercado, nem como CLT, nem como assessoria. Você concorda? Concordo. E aquele item que a gente estava falando do treinamento, né? Que é o item 1.6 e 1.6.1.1 do treinamento na norma, ele fala o seguinte, que a capacitação tem que incluir um treinamento inicial, um treinamento periódico e um treinamento eventual. Não que isso já não fosse prática, né? A gente sabe, mudou de função, mudou o procedimento, já era, já se esperava que se tivesse o treinamento, mas muita empresa fez aquele inicial e deu, entendeu? Só que agora isso está muito mais firme, né? A gestão está muito mais em cima, e eu achei legal um exemplo de um colega que eu estava conversando esses dias. Sabe o que ele está aplicando na empresa de treinamento dele? Ele está colocando a biometria na empresa de treinamento. Então o que acontece? Ele consegue, quando o funcionário chega para fazer o NR35, por exemplo, ele coloca a biometria na hora da entrada e coloca a biometria na hora da saída, e aí esses dados todos vão para a empresa contratante, entendeu? Para provar que o cara ficou toda a carga horária e tal. Então, ou seja, só que, por um lado, André, o pessoal tem achado, talvez, que é todo um controle, que isso vai ou engessar, né, ou talvez atrapalhar, ou vai invadir até a privacidade das pessoas, né? Porque eu tenho ouvido algumas coisas nesse sentido. Mas com certeza não é. São recursos que vieram para fazer do jeito certo, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente tem que utilizar tudo isso a nosso favor. E existem softwares hoje que traz um ganho. Então, por exemplo, a gente conversou numa das lives durante o dia referente ao fator acidentário previdenciário. Eu posso fazer isso na mão? Eu posso fazer isso na mão. Vou lá, fico buscando informação e coisa do tipo. Agora, poxa, gente, tem software hoje que eu consigo entrar dentro da plataforma da Previdência Social e se por acaso um trabalhador ele entrou como B91, ou seja, auxílio acidente do trabalho, automaticamente eu tenho essa informação em questão de 3 minutos e no meu próprio sistema de gestão eu consigo fazer o quê? Gerar um laudo, caso, né? Se for real, ok, eu admiti. Mas eu consigo fazer o quê? Um laudo, fazer um relatório e dessa forma já entrar com laudo de impugnação. Então veja a importância que eu tenha uma gestão eficaz, que eu tenha uma gestão realmente de empresariamento, né? E um outro ponto que eu achei interessante também, que essa norma trouxe, agora entrando mais tecnicamente, falando de PPRA, né? Das mudanças que vão ter por causa do que era o PPRA antigo para o que vai vir agora, que também aquela coisa, no PPRA a gente tinha a obrigatoriedade, legal, riscos físicos, químicos e biológicos. E você encontrava PPRA que tinha até o risco do banheiro da empresa, né? Assim, eu quero dizer, tipo, tinha PPRA que era mais confuso que, né? Então, assim, o pessoal colocava um monte de coisas que não tinha nada a ver. Então tinha que só se ater ali, riscos físicos, químicos e biológicos, né? Os riscos de acidentes e ergonômicos é uma outra questão. Só que agora, com esse direcionamento da NR1, não só a gente vai ter que considerar isso, como aquela matriz que você falou, né? Vocês falaram bem ao longo da semana. Então, essa matriz vai ter que estar... Eu não vou prolongar, quem assistiu as outras lives, né, tranquilo, mas a gente vai dar uma palhinha. Essa matriz tem que estar muito bem feita. E então, assim, quem considerava outros riscos, até, às vezes fazia isso de forma consciente e de repente, assim, era julgado porque estava colocando coisa que não devia. Agora não só vai ter que colocar, como vai ter que estruturar de uma forma que todo mundo esteja conectado, né? Então, como a gente falou, acho que foi o Bruno, né, na parte de ergonomia, então ele falou muito bem dessa parte toda, que não é só fazer uma análise qualquer, colocar qualquer valor, qual que é o método, enfim. Então a gente vai também aqui nessa live falar mais a fundo de gestão de medições,
equipamentos. Outra coisa, que é uma luta minha desde que eu entrei nessa área. Só para você ter uma ideia, eu vou falar assim de forma rápida. Olha isso, André. Recentemente, os dados dos detectores de gás, se fala muito em descarregar as informações dos detectores de gás para você controlar os limites de exposição, se ficou acima do TWA e aí por diante. Legal. Fala-se muito em estações de teste de resposta, né? Para você fazer os testes de resposta dos detectores conforme a NBR 16577, a NR33, enfim. E está muito isso hoje em voga. Legal. Cara, a gente começou a fornecer esse tipo de solução no Brasil de estação de calibração, de teste, em 2005. Já são 15 anos que a gente tem um conceito de download de dados. Então você imagina, desde 2005 até hoje, eu venho falando para os clientes, descarregue os dados dos seus instrumentos, dos seus detectores de gás, analise como que se comporta esses dados. Acho que você pegou isso numa visita, né, que a gente estava junto. Joia. O Elias caiu um pouquinho aqui, já ele retorna. Então vamos lá. Então o Cleiton comenta, né, sobre o software, né? Então o Cleiton é o diretor da empresa, da Polo, instrumentaliza toda a gestão integrada de SST, com laboratórios externos, NSS, para social, o fator esse dado para evidenciário e etc. Então, assim, olha só a teia. Vocês sabem que o Cleiton estava comigo ainda na Biquim, na Comissão de Saúde e Segurança e Higiene no Trabalho, acho que foi em 2014, a gente levou o Gilmar Trivelato até lá. Então, o Gilmar Trivelato é um auditor fiscal do Ministério do Trabalho, deve estar aposentado agora, mas continua trabalhando. E o Gilmar, ele falou muito sobre essa questão da teia de informações, né? O quanto foi inserindo, então foi inserindo o e-social, foi inserindo vários itens, e aí dessa forma, o que acontece? Alguns profissionais não perceberam essa importância da gestão. O quanto vai entrando os pontos. Então, hoje, sem gestão, não existe mais saúde e segurança do trabalho. A gente saiu daquela saúde e segurança do trabalho de 20, 30 anos atrás, onde o profissional do SESMIT, ele se limitava a ir para a área e ficar, muitas vezes, observando apenas se o trabalhador estava utilizando o EPI. Hoje vai muito mais que isso. Hoje a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos ter o quê? Uma gestão para eu identificar para a empresa qual que é o custo do ECPI. Qual que é o custo desse EPI? Qual que é o investimento que eu tenho, né? Então, hoje mesmo, nessa obra que eu fui visitar, havia uma questão bem interessante, tá? Uma obrigatoriedade, tá bom? De todos os trabalhadores utilizarem um protetor circoauricular, muito conhecido também como concha. Um protetor, então vamos falar de marcas, mas enfim, um circoauricular não vai ser menos de uma marca boa, obviamente, né? Vai estar ali girando em torno de 60, 70 reais. E esse cliente, ele tem uma quantidade significativa de trabalhadores. Porém, ao fazer a avaliação ambiental de ruído, a gente detectou ali 62, 63, ou seja, abaixo até do nível de ação, que são 80 decibéis. Moral da história, eu conversei com o SESMIT e falei, olha gente, não precisa. Vocês estão investindo e gastando dinheiro, comprando esse protetor auricular, sendo que vocês podem estar utilizando de plug, ou de inserção. Então, ali, a gente já acabou economizando o quê? Uma média de 2, 3 mil reais de imediato. Se a gente projetar isso por ano, a gente vai ter economia ali de 30, 35 mil reais apenas com a economia do EPI. Então, vejam a importância da gestão. Vejam a importância de eu trazer o empresariamento para dentro da área de saúde e segurança do trabalho. Então, por isso que a grande mudança e essa provocação que eu trago para vocês, a gente não ter apenas a limitação de cobrar se um trabalhador está utilizando o EPI, ou se esse EPI tem um nível de redução de ruído exigido até abaixo do limite de tolerância, mas principalmente que a gente tenha uma gestão de empresariamento unindo essas habilidades e, consequentemente, trazer um save aí para a nossa organização, tá bom? Segura aí, Edu.
estava falando Tranquilo. sobre os equipamentos, né? Então, e vem nessa linha, que é o que você estava comentando, falando de, por exemplo, hoje a gente pega o dosímetro de ruído, e aí a gente faz as dosimetrias, e tem todo o histograma, e baixa tudo isso, né, e faz uma análise, ok. Só que os detectores de gás, por exemplo, que é o que eu mais trabalho, eles têm todos esses mesmos recursos. E por que a gente não usa? Por que a gente não baixa o histograma dele? Por que a gente não analisa a exposição ao CO, né, ao monóxido de carbono, ao H2S? Por que a gente não verifica um período X de tempo de exposição, principalmente numa indústria química, alguém que tenha uma siderúrgica, que tenha esse contato direto? Então é nesse sentido, aquela coisa, às vezes foi o que você falou, economia. Aí o profissional da segurança ele fala o seguinte: mas aqui, né, como em toda empresa, a questão de custo é o que impera, é o que domina, né? Tá, mas aí você não consegue então provar para o seu compras, para o pessoal aí da gestão realmente financeira, que foi o que você disse, que você vai ter um recurso. Então, às vezes o profissional também ele se esconde atrás de né, das dificuldades que ele tem no dia a dia e não assume essa postura de gestor. E outra coisa também, André, que eu acho que é interessante, é também quebrar essa mentalidade nós e eles. O que é o nós e eles? Nós da segurança e eles da empresa, e eles da Terceira diretoria, entendeu? pessoa. Cara, porque senão, aí você tem que fazer parte dessa gestão, né? Você tem que, por mais que as decisões, as maiores decisões não são suas, mas com certeza nós, profissionais da segurança, somos pagos para amparar as decisões, né? Para dar embasamento para as decisões da diretoria, do corpo diretivo, enfim, e dos gestores que têm o poder ali de. Então, acho que é bacana ter esse tipo de atitude, de entender alguns conceitos e entender como que pensa a diretoria da empresa, né? Também olhar o lado deles. Então, aquela coisa, mas eles têm que olhar o meu lado aqui com os funcionários, com os EPIs, com os equipamentos ou com a documentação. Tá, então vamos entender como que eles pensam e chegar no melhor modelo de gestão para a empresa, que consiga atender os stakeholders, como você falou. Uhum. Olha aqui, ó. O Cleiton comenta muito bem, né? Então vamos lá. O Cleiton comentou: o problema da gestão é que não se faz o uso do retorno no investimento, né? Ou O contabilidade ROI, ambiental e verdade. indicadores, o ROI. O Cleiton, eu não vou falar a tua empresa que você trabalhou, não. Se você quiser falar, você fala aí, Cleiton. Mas o Cleiton trabalhou numa empresa, uma grande referência, que é fator 10. O que é fator 10, gente? Então, só para vocês aí que estão acompanhando, isso aqui que a gente está passando para vocês são dicas preciosas, dicas, estratégias a nível executivo, tá bom? Fator 10. Fator 10 é o seguinte: olha, eu preciso de 10 mil reais. Tá bom, você quer 10 mil reais? Eu vou te dar. Mas fator 10, ou seja, você tem que me trazer um retorno de 100 mil. Olha só, fator 10. E aí você tem que trabalhar o quê? Com indicadores, com métricas, com gestão, para você provar isso. E como você prova? Vou dar uma dica aqui. Então, por exemplo, eu tenho lá um armazém de produto acabado. Esse meu produto acabado é um inflamável. Então eu preciso lá fazer uma instalação de sprinkler. Esse sprinkler vai custar 100 mil reais, por exemplo. Nesse conceito de fator 10, nesse conceito provocativo que aumenta muito o nosso nível de maturidade, eu tenho que provar para a organização o quê? O quanto que é o fator 10? Eu tenho que ter um retorno de investimento de 1 milhão de reais. E como que eu faço isso? Por exemplo, eu vou calcular qual que é a minha perda se eu tiver um incêndio e perder aquela matéria-prima num produto final, qual que é a minha perda que eu vou ter de lucro cessante se eu não entregar para o meu cliente, ou seja, isso vai dar 3, 4, 5 milhões de reais. Então, que era fator 10, eu consigo muitas vezes até aumentar. Tá? Então, é uma dica de executiva para vocês, tá bom? O Bruno o Bruno é fera, tá participando com a gente todos os dias. André, tem alguns casos de clientes que proíbem um protetor auditivo tipo plug, devido à falta de higienização do mesmo, podendo ocasionar até doenças auditivas devido à falta dessa higienização. É isso aí, então essa aqui é a questão de gestão. Acho que é legal você responder essa pergunta do Bruno aqui, ou melhor, pergunta não, seria um excelente comentário, Né? essa colocação. Responde aí, Edu. Não, então, é verdade. Existe mesmo esse risco, né, também, de quando você adota um plug, realmente você está facilitando, né, levar a sujidade para dentro do canal auditivo, sem dúvida.
né? Que isso é um pouco mais difícil quando você tem, por exemplo, um protetor tipo concha, né? Agora, também tudo isso vai no quê? Volta no programa de gestão aí, que é o seguinte: o programa de conservação aditiva bem feito, né? Então, o PCA bem feito. Claro que mesmo que você faça um PCA bem feito, é o que eu falo assim, ó, nós da segurança, nós temos que lidar só com um fator, uma variável, que é a maior de todas. Se a gente tivesse só uma variável em tudo que a gente faz, seria essa, que é o ser humano. Então, assim, bichinho difícil esse, viu? Exatamente. Então, essa variável, ela vale por 1000 variáveis, entendeu? Então, aquela coisa. Mas, voltando aí no que ele comentou, é verdade. Então, assim, como que a gente pode melhorar isso? Vamos supor que foi para esse caso do plug. Aí faz um programa de conservação, realmente com os treinamentos periódicos, e aí você vê se isso é sanado. Ah, não, realmente não conseguimos sanar. Então, de repente, tem que voltar para o abafador. Mas é aquela coisa, André. Aí volta na questão da educação, que é um outro ponto muito forte nosso no Brasil, que a gente sofre bastante, né? A questão da educação. Então, você vê, o que acontece no nosso meio e onde que a gestão tem que atuar? A gente acaba sempre protegendo, fazendo barreiras, porque o funcionário não faz isso, o funcionário não faz aquilo, né? Então, a gente quer fazer coisas à prova de trabalhadores, à prova dos funcionários. Então eu sei que é difícil, tá? No dia a dia, eu já acompanhei vários amigos aí no dia a dia, é complicado, né? O cara não lava a mão, o cara não faz isso, não faz higienização. Mas assim, da mesma forma que ele é teimoso, nós também temos que ser. Concorda? Pô, se o cara vai passar 3 meses sendo teimoso, eu vou passar 1 ano sendo teimoso até ele, né, de repente, fazer a higienização do plug ou assim por diante. Mas isso tem que ter uma postura que ele, né? Você sabe, pô, você tocou num ponto importante, né? O mundo corporativo, cada um tem sua cerquinha. Então você tem o pessoal do CE, tem a tua cerquinha, a operação e tal. E é isso daí, cara. A estratégia é que o pessoal tente cada vez mais e colocar a cerquinha pro seu lado. E da mesma forma, a gente precisa ter resiliência e estratégia ou para equilibrar ou por muitas vezes avançar nossa cerquinha pro outro lado também. Esse jogo de equilíbrio corporativo é extremamente importante, mas para isso a gente precisa ter gestão, a gente precisa ter dados para que a gente consiga valorizar o nosso sistema e consiga melhorar ainda mais. Então, por exemplo, a gente falou sobre fator assentado previdenciário, que é um indicador extremamente positivo, onde eu possa ter o quê? Uma redução de pagar 1% na minha folha de pagamento, como pagar 6%. Se eu tenho uma gestão com isso, poxa, eu vou chegar e vou levar para a minha alta direção, que se eu melhorar o meu sistema de gestão, por isso, e assim por diante, que são vários tópicos aí, coisa do tipo, eu vou ter esse fator de redução, poxa, que executivo que gosta de rascar dinheiro? O cara vai colocar dinheiro lá com certeza. É isso aí. Então, mas para isso é o que a gente falou, tem que ter uma mudança de mentalidade, a gente tem que começar a entender como é que a empresa pensa. Né? Eu acho que é nosso papel da segurança, claro, fazer cumprir as normas, como agora aí, principalmente as normas que estão mudando, né? Elas estão ficando mais dinâmicas, ok, é o nosso papel. Mas é o nosso papel, então, assim, entender o que a empresa espera e a gente ter esse alinhamento. Então, o nosso tempo, na verdade, ele vai ser bem curto, porque a gente tem bastante coisa para passar. Eu vou pegar um ponto aqui, André, a não ser que tenha alguma outra pergunta diferente disso, mas eu fiz uma anotação bacana aqui, ó. Dentro das consultorias aí, do trabalho que a gente ajuda as empresas, a gente fala de algum desses conceitos de gestão, e um deles, que é de um cara chamado Carlos Júlio, tá? O Carlos Júlio, ele tem uma newsletter chamada Magia da Gestão. Ele foi presidente da Tecnisa, para você ter uma ideia, né, da Polaroid, é um cara bem bacana, o Carlos Júlio, fica a dica aí para o pessoal seguir ele. E ele tem um livro que ele fala das 10 regras de ouro da estratégia. Então, eu vou dar uma pincelada e uma resumida bem rápida aqui, mas assim, por que eu estou fazendo esse paralelo, André? Nesse momento de mudança de norma, a gente tinha as normas até o momento e a gente tem um novo cenário. Então, concorda que a gente tinha uma situação que a gente estava e agora um ponto A e agora nós vamos para um ponto B, ok? Ponto B. Sim. Legal. Então, dentro das regras de ouro da estratégia dele, ele fala o seguinte: primeiro, que tem tudo a ver com a gestão
no gerenciamento de riscos ocupacionais. Tenha um norte para suas ações. Ponto 1. Tenha um norte. A gente tem que saber para onde a gente quer chegar. Aonde a gente quer levar o nosso programa de gestão de saúde ocupacional, entendeu? O profissional da segurança, como eu disse, ele tem que estar alinhado com a alta direção, mas ele, antes da alta direção, ele já tem que saber o seguinte, cara, eu quero ir para... É aqui que eu quero chegar. Na minha meta como profissional da segurança nessa empresa é chegar nisso aqui. E a gente conhece muitos amigos que têm esse know-how, mas tem muitos que não. Né? Então hoje, por exemplo, na General Instruments, por exemplo, legal. Antes da empresa me falar a meta, antes dela me cobrar, ou ela falar o que eu tenho que fazer, eu já tenho todo um planejamento. Aí eu vou alinhando com a alta direção para ver se a gente está no caminho. E eu acho que, então, esse ponto, tenha um norte para suas ações. Tem que ter um norte. Até para a empresa, se a empresa vê que você tem um norte, ela vai estar mais tranquila, vai confiar em você e falar, peraí, esse meu engenheiro, esse meu técnico de segurança, esse meu profissional, ele sabe para onde está indo, deixa eu ver esse cara. Mas você tem um norte. Você não está perdido na empresa, putz, agora o que eu faço com a norma? Eu não sei que mudança que é, eu não sei com quem que eu falo, para quem que eu peço ajuda, entendeu, André? É importante, cara. E segundo ponto das regras de ouro, descubra onde a sua empresa está hoje. Tem que ser realista. A minha empresa ela está bem em segurança do trabalho? Que bom. Não, a minha empresa, cara, ela precisa melhorar muito. Então aproveita esse momento da norma, né, você sendo realista onde sua empresa está, se faltava muita coisa, já tem que mudar a norma mesmo, já aproveita esse momento. Descobre, então vê onde que sua empresa está e você fala assim, peraí, essa é a minha realidade, eu vou mudar essa realidade. Aí você leva isso, né, para a gestão aí para poder fazer as mudanças. Terceiro, estabeleça o objetivo. Pois não. Pois não. Só fazer um comentário rápido quanto a esse item 2. Isso exige um nível de maturidade realmente muito interessante. Por exemplo, nós temos conhecido a curva de Bradley, onde a gente consegue identificar qual o nível de maturidade das organizações. Então, a gente tem lá os 4 instintos. A gente tem o instinto natural, tá bom? Isso. A gente tem o dependente, o independente, o interdependente. Então, a gente precisa ter maturidade nesse item 2 que você comentou, é que muitas vezes as organizações estão nesse nível, ou de dependente, ou às vezes até de instintos naturais mesmo, e acha que já está aqui no independente. Aí é o momento que a gente pode ter um evento, um acidente, ou a gente pode ter conflito com o sistema de gestão. Então a curva de Bradley é extremamente importante para a gente identificar e ter essa maturidade. Bacana, bem lembrado, cara. É um conceito bastante utilizado. Vem aí até da Dupont, né? Essa questão do Dupont usa muito, né? Nas atividades ali de segurança. E uma outra dica para o pessoal, esse conceito da interdependência, ele está no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes também. O Stephen Covey, nos 7 Hábitos, ele fala de dependência, independência e interdependência. Então, fica a dica para o pessoal ir lá nos 7 Hábitos também. Então, agora, 3, estabeleça objetivos desafiadores, mas alcançáveis. Não adianta a gente querer achar, né, cara, que a gente agora, porque as normas vão mudar, a nossa empresa que estava num patamar ali de estagnação, ou que a gente não conseguia muita coisa, e que agora, de repente, eu vou chegar e já vou conseguir aplicar tudo, e eu vou colocar uma meta, se eu não fazia nada, eu vou colocar uma meta extremamente ousada. Não, um degrau por vez, um passo de cada vez. Né? Então, assim, eu sempre gosto de eu tenho um mantra bem legal que eu uso em algumas situações no meu trabalho, que é o seguinte: só mais um passo. Às vezes eu estou muito afoito, eu lembro assim, peraí, só mais um passo. Ou eu estou, né, naquela, puxa agora, só mais um passo. E se você se concentra nesse próximo passo, passou um ano, você fez coisas pra caramba. Então só mais um passo. Um passo e um passo. E aí você não assusta a empresa, e quando você puxou um determinado período, você fala, olha quanta coisa eu consegui fazer. Né, André? 5, execute. Amarre a estratégia com ações práticas. Então, assim, não adianta, né? A gente pode ter a melhor estratégia do mundo, ela só bacana se a gente executar. Né? O melhor plano do mundo, ele só é válido se colocado em prática. Senão, é só um plano. É só um plano. Tem um resumo disso, que é a diferença entre o feito e o perfeito, né? Exatamente. Às vezes a gente fica, perfeito, e não sai. O feito, às vezes, é muito eficaz. Exatamente.
E 6, controle é fundamental o tempo todo. Então eu acho bacana quando a gente vai nas empresas e vê o profissional que não é porque ele é super, né, controlador ou porque ele é estressado ou não, mas é o cara antenado, é o cara que controla na medida que tem que controlar. Ele está atento, ele tem também ele é o gestor mesmo, ele é o líder, ele tem a equipe junto com ele, porque o cara que controla, na verdade não é que ele controla, é que ele tem o controle, que é outra coisa completamente diferente. Uma coisa é você controlar, a outra coisa é você ter o controle, porque você tem a sua equipe, você sabe fazer essa gestão e ter o controle da situação. Então, o tempo todo você tem que ter controle das variáveis, você tem que ter controle né, do que pode acontecer, e isso você precisa contar muito com a sua equipe, isso é gestão. 7, pense grande. Então pense grande, comece pequeno e cresça rápido. Né? Tem um ditado, André, que diz o seguinte: dá o mesmo trabalho pensar grande e pensar pequeno, né? Essa frase eu trabalhei muitos anos na Ambev, né? Então o lema, sonho grande, o lema, professor Lema tinha muito isso mesmo. Tá bom? Então tem que pensar grande. Tá? Agora realmente, vamos pensar grande, mas volta no degrau por degrau. Volta no degrau por degrau, tranquilo. E aí você vai crescendo de uma forma, da velocidade que é necessária. Falando em velocidade, volta aquela máxima também, que não está aqui nas 10 regras, mas é legal lembrar. Melhor saber, é melhor a direção do que a velocidade, né? É melhor a direção do que a velocidade. Então, falando de gestão, se você entende o que está acontecendo agora, tem esse norte que a gente falou, até porque a velocidade rápida na direção errada, putz, aí você está ferrado, entendeu? Então, é comum a gente também ver gestores, às vezes, que trocam de empresa, né? Aí ele chega numa outra empresa, se talvez alguém que está ouvindo a gente aí, se você chegou recentemente numa empresa, eu vou dar uma dica, que eu faço isso sempre e dá muito certo. Entende primeiro. Entende primeiro. Não queira chegar correndo. Né? Não queira chegar correndo. Entende. Aí depois que você entendeu, você formatou uma linha de raciocínio, aí você segue. Porque a velocidade ela não é tão importante quanto a direção. Bom, 8. Eficácia operacional não é estratégia. Ou seja, fazer as coisas muito bem feito é aquela coisa, né, André? Nós profissionais da segurança, a empresa me pediu para fazer isso, eu estou fazendo. Porra, né? Você está sendo pago para isso, inclusive, né? Bacana, mas eu estou fazendo o que. Ou aquela clássica, né? Eu estou fazendo o que me pedem. Basiquinho. Né, basiquinho. E agora falando de gestão de risco ocupacional, falando de GRO, de PGR, como a gente diz, tem que ser dinâmico. Não dá mais para fazer o basiquinho. Esse basiquinho, o que a gente está imaginando, tá? Que o cenário do Brasil ele está ficando muito. A gente imagina isso. As normas vão ficar mais dinâmicas e alguns conceitos eles vão ficar próximos do que acontece lá fora, que é o quê? É mais como também diz o Carlos Júlio, é o fazejamento, é um termo que ele brinca, ou seja, é mais fazer, não é porque está escrito, não é porque ninguém está no seu pé, é porque tem que ser feito, entendeu? Tem que ser feito, né? Então, a eficácia operacional é importante, mas tem que ter uma estratégia por trás. 9. Todos podem utilizar ferramentas acessórias. Eu gosto muito desse, que é o seguinte, todo mundo pode usar algo, se a gente está numa empresa, nós somos profissionais da segurança, a empresa te deu esses recursos. Se você pode usar outros recursos para agregar, que não vai impactar necessariamente no financeiro, você não vai precisar ficar pedindo dinheiro para isso, usa, né? Se você acha uma forma melhor de fazer, faça. Aproveite bem esses recursos, porque a gente também vê profissional reclamando da empresa, só que quando ele recebe o recurso, eles vão dizer assim, ele dá cabeçada. Concorda, André? Você deve ter visto algumas situações, aí a empresa fala, pô, peraí, eu te dei o recurso e você não soube o que fazer com ele? Né? Deixa eu só fazer um parênteses nessa questão que a gente está falando de gestão, nessa questão que a gente está falando de indústria 4.0 e o quanto a gente precisa se provocar com isso, né? Dentro dos trabalhos que a Valor HSE se propõe a fazer, é realmente a indústria 4.0. Nós temos um software de permissão de trabalho eletrônica, onde você consegue abrir a permissão de trabalho pelo celular ou pelo tablet e funciona de uma forma muito, muito veloz.
E da mesma forma que você abre as permissões de trabalho, você tem um mapa. Então você tem um dashboard, onde você consegue visualizar o teu site, a tua fábrica, e você consegue visualizar onde estão as permissões de trabalho em aberta. Perfeito. E a gente está evoluindo, a gente está introduzindo também o gerenciamento de modificações, seria no mock também, nesse gestão à vista, nesse dashboard. Show. Então, olha só a importância da gestão. Eu tenho lá uma equipe com 6, 7 técnicos de segurança, e eu preciso fazer uma inspeção na área. Poxa, se eu tenho aí como esse conceito que você comentou muito bem, a ferramenta na minha mão, onde que eu vou fazer inspeção? Numa área qualquer, ou eu vou fazer inspeção onde está tendo, por exemplo, a permissão de trabalho a quente? Perfeito. Então, gente, essa é a grande sacada, e isso que a gente está passando e conversando com vocês é extremamente conceitualmente muito rico, que isso não vai estar escrito. É que a gente precisa sentir essa provocação e utilizar aquele conceito que eu iniciei aqui no início da nossa live hoje, que é a frase de Einstein. Insanidade é achar que algo vai mudar sempre fazendo as mesmas coisas. Então, é muito interessante essa frase da performance que você bem comentou, que as ferramentas estão aí. A indústria 4.0 está ao nosso lado, a gente realmente precisa trazer. Exatamente. E a gente tem que estar, porque essa indústria 4.0, ela é muito rica, muito dinâmica, como a gente comentou, então a gente também tem que estar à altura. E eu vou te dizer mais, o pessoal às vezes fica falando de automação, né, André? Automação, às vezes tive o lugar de algumas pessoas. Cara, automação, a gente tem que aprender a trabalhar com as ferramentas, a gente não pode evitá-las. Então o profissional que tiver, que ele se tocar disso, que ele aprender a dominar essas ferramentas e ele realmente utilizá-las dessa forma dinâmica que a gente está comentando, como você disse também, poxa, então peraí, é comum, né, a gente chegar numa planta para fazer qualquer tipo de visita ou de trabalho, não, peraí, agora eu tenho que ir lá me chamaram no rádio aqui, agora não, peraí, eu tenho que ir lá não sei aonde, não, agora eu tenho que ir correndo para lá e para cá, aí de repente você está com uma ferramenta como essa que você comentou, e a pessoa não vai trabalhar menos, mas ela vai trabalhar. Então, aí é o que eu sempre digo, vai trabalhar menos com as mãos e mais com a cabeça. E esse é o momento de trabalhar menos com as mãos e mais com a cabeça, colocar a mente para funcionar. Exatamente. Pra pensar, e aí né? se consegue ter energia no momento correto. Por quê? Gente, vou fazer aí para vocês que estão acompanhando a gente. Vamos ser realistas. Cada dia a mais, o que acontece? Nós temos o quê? Recursos de forma finitas e demandas infinitas. Exatamente. Ou recursos finitos, ajustado, e demandas infinitas. Então a gente precisa realmente utilizar todo esse nosso conceito ao nosso favor, né? O Brunão comentou aqui, o Bruno Melo, o mapeamento das áreas de atividades críticas. A importância na matriz. O Cleiton, pensar globalmente e agir localmente, né? Visão sistêmica, Localmente, né, Cleiton? show. É isso aí. Não, Vamos lá, perfeito, Bruno. André. Vamos lá, Edu. Pode seguir. Tem mais alguns aí. Tá. Aí tem a parte 10 e depois eu tenho só mais um conceito para passar, até pelo horário, que é o seguinte. O 10. Parte vital de uma estratégia são as pessoas. Parte vital de uma estratégia são as pessoas que vão executar. E nesse caso só tem uma regra, a pessoa certa no lugar certo. Entendeu? Ou seja, o profissional da segurança, ele tem que estar inserido da maneira correta, no lugar correto e se colocar no lugar dele. A pessoa certa no lugar certo. E obviamente, e se ele tem uma equipe, normalmente quando são empresas maiores tem uma equipe, né? Saber também liderar, comandar, fazer a gestão de uma forma que ele aproveite esse recurso das pessoas também para poder falar, peraí, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Como a gente vê muito bem, né? Eu fico feliz de muitas organizações que a gente chega, peraí, um cuida da parte de prevenção e combate a incêndio, o outro é especialista em higiene ocupacional, o outro... Por que isso? Porque a pessoa certa, no lugar certo, aquele que às vezes tem mais domínio de um assunto, ou que se identifica mais, e aí ele consegue, né, navegar, e aí a equipe como um todo se sobressai, né, André? Exatamente. Essa é a grande sacada da gestão, é você conseguir extrair da tua equipe o melhor de cada um, né?
famoso DISC, que a gente tem aí como metodologia para que a gente consiga fazer isso. E aí, cada vez mais, a gente vai ter que buscar mais conhecimento. Então, você falou algumas coisas de gestão e tudo mais, me remete muito ao professor Falcone, do INDG. Olha só o nível que a gente está trazendo o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, o professor Falcone, ele sempre trouxe aquela regra clara, para que a gente consiga ter um bom processo, a gente precisa ter pessoas boas, pessoas engajadas e métodos, né? Perfeito. Então, a gente vai ter que realmente ter essa evolução dos dois lados. Quem está no SESMIT como CLT, quem também trabalha com consultoria, assessoria, vai ter que se reinventar, vai ter que trazer um novo conceito para que consiga atender a questão da gestão. E quando eu vejo assim, NR1, eu fico muito, muito feliz. Assim, eu estou extremamente otimista, que eram pontos e itens que há anos eu sonhava com isso, mas a gente se barrava um pouco por cultura brasileira de a gente ser um pouco legalista. Eu só faço o que está na lei. Então tá bom, agora está na lei, né? E a gente vai ter que fazer a gestão. Ó, e você falou de cultura, tem dois conceitos rápidos aqui para a gente terminar por causa do tempo. Um deles é falando de cultura, que eu deixei para o final mesmo. Tem uma frase do Peter Drucker, o pai da administração, ele fala o seguinte aqui, ó, anotei. A cultura, olha isso, a cultura come a estratégia no café da manhã. A cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, está na cultura. Se você não souber trabalhar a cultura da empresa, né, e se você inclusive não souber trabalhar a sua cultura, a dos funcionários que te cercam, enfim, ou seja, a cultura ela já é, desde que você entra na empresa, o que isso quis dizer? Prevalece a cultura. Aí as empresas que conseguem colocar uma cultura de segurança já está sendo servida no café da manhã. Então assim, a gente precisa, não estou conseguindo avançar. Legal, qual que é a dica de gestão? Trabalha na cultura da empresa. Trabalha na cultura, trabalha no C-Level, trabalha, né, no campo da diretoria, ou seja, trabalha na gestão, porque aí da gestão para baixo, aí já vai estar tudo, aí você consegue instaurar esse processo, senão não consegue. Se não tiver na cultura, é maquiagem, André, né? A gente conversou muito durante essa semana sobre um conceito estrutural, vamos dizer assim, governança corporativa, né? Perfeito. Ó, o Alexandre Elias Xavier, ele comenta aqui: oi Edu, estou com o Lucas aqui assistindo, top. Um abraço. O Ale é meu irmão e o Lucas é meu sobrinho, bacana. São da área também, são da área. Nepotismo na live aqui, pô. Ai, que bacana. E meu filho só não tá aqui porque é aniversário dele, mas daqui a pouco eu vou lá ficar com ele. Daqui a pouco chega aí. Ó o Cleiton aqui, ó. Pode falar. A gestão dos negócios tem que considerar a transformação digital e a humanização. Então, o Bitcoin também. O futuro chegou, o futuro é agora. Vai lá, Du, só compartilhando o que o pessoal escreveu aqui. Não, bacana. Ó, e o Cleiton comentou sobre humanização. Eu gosto muito de um termo que a Shell usa nas suas propagandas, né, os postos Shell, que eles brincam com uma questão que eles falam de atendimento, só fazendo um link, que eles falam humanologia. Não sei se, né? Eles falam humanologia, ou seja, cara, por trás de cada processo tem uma pessoa. Né? Por trás de cada situação que a gente está falando aqui tem pessoas. Então a gente tem que saber, um outro ponto importante da gestão, lidar com pessoas. Quem fala, cara, eu não gosto de pessoas, o higienista ocupacional, de repente, o cara gosta de cálculo. Beleza, mas como é que você vai cuidar das pessoas se você só gosta de cálculo, né? É uma provocação, mas é verdade, entendeu? Não dá, você não pode ficar olhando só para o equipamento. Tem um funcionário atrás daquele equipamento. Sim. E um outro conceito também, que eu acho interessante, para fechar, ainda mais nesse momento tão conturbado que a gente está de pandemia, André, o seguinte, falando de gestão, eu acho que a mensagem que eu queria deixar mais para esse finalzinho é o seguinte. Tem um outro conceito também do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que fala o seguinte: círculo da preocupação e círculo da influência. O que é isso? Às vezes nós, como profissionais, né, e principalmente na segurança do trabalho, a gente se preocupa com o círculo, tem um círculo da preocupação e dentro dele tem um círculo da influência. O círculo da preocupação é tudo que está acontecendo no mundo, está acontecendo na sua casa, está acontecendo, né? Então, assim, todas as preocupações que acontecem no dia a dia. E o círculo menor é o círculo da influência, é aquele círculo que, se você focar nele, as coisas que estão ao seu alcance, as ferramentas, as pessoas,
os seus amigos, enfim, os profissionais que, né? Essa live, ó, que a gente está fazendo aqui tá ao alcance das pessoas. Então, qual que é a mensagem que eu quero deixar nesse final? Foca no círculo de influência. O que você consegue fazer dentro da sua empresa que você consegue influenciar essa gestão e transformar isso em algo melhor? Pegar essa norma que mudou, essas normas que estão mudando, essa NR1, e aplicá-la de forma dinâmica. Então, foca no que você consegue fazer. Não se preocupa tanto com o que você não consegue fazer. Porque isso vai continuar lá. Isso vai continuar lá. Entendeu, André? Uhum. Cara, legal. Sensacional essa reflexão. Até pelo desafio que a gente vai ter agora, acreditando de uma forma positiva, a gente pode entrar numa curva descendente na pandemia, podemos retornar, então, uma questão organizacional e que a gente tenha realmente esses desafios e ter isso que você comentou. Então, gente, gostaria de agradecer vocês que participaram da nossa live. Edu, a gente tem 20 segundinhos aqui que o Instagram já está cortando o tempo. Manda aí. Não, valeu, obrigado, um abraço, André. Vai ter muito mais coisas para a gente contribuir, né, em outras oportunidades. Eu queria pedir para o pessoal seguir o Prevenir Sempre Pode, que é o nosso podcast também. Um abração, viu? Joia, gente. Obrigado.